Em Laços do Destino, uma jornada de amor e descobertas, conhecemos a vida de Sofia, uma mãe solteira brasileira que nunca desistiu de encontrar seu filho desaparecido. 5 anos depois, como babá em uma luxuosa mansão, ela se depara com um mistério surpreendente: a marca de nascença de uma criança que pode ser seu filho. Em meio a segredos familiares e uma busca pela verdade, essa história emocionante revela como o amor e o destino podem unir corações partidos e criar laços indissolúveis. Preparados para uma história de superação que vai tocar o coração? Antes de mergulharmos nessa emocionante jornada, não se esqueçam de deixar o seu like para apoiar essa incrível narrativa e embarque conosco nesse relato inspirador de coragem, resiliência e justiça. Vamos lá! Maria perdeu seu filho e nunca parou de procurá-lo. 5 anos depois, quando conseguiu um emprego como babá em uma mansão, jamais imaginou que o destino lhe reservava. Era um dia ensolarado e agradável, perfeito para começar uma nova fase de sua vida. Mesmo sendo mãe solteira e não contando com o apoio da família ou do pai de seu bebê, um homem que a abandonou quando soube da gravidez, ela estava determinada a cuidar do pequeno Lucas com todo o amor e carinho. Depois de passar alguns dias na maternidade se recuperando de uma cesariana, Maria estava pronta para levar seu bebê para casa. Com o coração cheio de esperança e expectativas, ela saiu da maternidade carregando seu filho nos braços, enquanto tentava se equilibrar com a bolsa de fraldas e seus pertences. Enquanto caminhava pelas ruas, a emoção de ser mãe e a responsabilidade de cuidar de uma vida inocente preenchiam seu ser. A brisa acariciava seu rosto, e ela sentiu que, apesar das dificuldades, tudo daria certo. Entretanto, subitamente, um carro preto se aproximou em alta velocidade, parando bruscamente ao seu lado. Antes que ela pudesse reagir, um homem saiu do veículo e enfiou um capuz preto em sua cabeça. Aterrorizada, Maria sentiu seu filhinho ser arrancado de seus braços. "Meu bebê! Devolvam o meu bebê!" gritava ela, enquanto lutava contra os sequestradores. Os gritos da jovem mãe e o choro desesperado do pequeno Lucas ecoavam pelas ruas, mas ninguém parecia disposto a ajudá-la. O pânico tomou conta de seu corpo, mas, em um último esforço, ela tentou se soltar, se debatendo sem parar. No entanto, um golpe na cabeça a fez perder a consciência. Quando acordou, estava largada no meio da rua, com o corpo dolorido e a alma em pedaços. A dor da cesariana parecia ainda mais intensa agora, mas nada se comparava à angústia de ter seu filho roubado. Desesperada, a jovem se levantou e começou a correr, parando as pessoas que encontrava pelo caminho. "Pegaram o meu filho. Por favor, me ajudem", gritava ela, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. "Levaram o meu bebê, por favor, me ajudem." As pessoas olhavam para ela com pena e incredulidade, mas ninguém a ajudou. Sua dor e desespero eram palpáveis, e cada palavra era um grito de socorro. Cansada e sem saber o que fazer, ela caiu de joelhos no chão, sentindo a chuva que começava a cair misturar-se às suas lágrimas. A pobre mãe ergueu os olhos para o céu, implorando por um milagre que a fizesse recuperar seu filho. Permaneceu ali, ajoelhada sobre a chuva, enquanto sua alma se partia em 1000 pedaços. Assim 5 anos se passaram, e Maria nunca deixou de procurar por seu pequenino. No entanto, a vida seguiu seu rumo, levando-a por caminhos que ela jamais imaginou. A moça sempre foi uma boa pessoa, gentil e atenciosa, com um coração enorme e cheio de amor para dar. Infelizmente, 5 anos antes, ela se envolveu com um homem que parecia ser seu príncipe encantado, mas que na verdade era um traste que a abandonou quando ela mais precisou. Depois de perder seu bebê Lucas, a garota passou por um longo período de luto e quase sucumbiu emocionalmente. Tomava remédios para controlar a dor insuportável que sentia, mas mesmo assim não conseguia parar de sofrer. Os pesadelos recorrentes daquele horrível dia a assombravam, e muitas vezes ela acordava gritando, com o coração acelerado e as mãos trêmulas. A vida nunca foi fácil para Maria, já que sua família não era unida, e ela era filha única. Quando descobriram que estava grávida, sem o apoio de seus pais, a expulsaram de casa, deixando-a sozinha e desamparada,
Sem ter para onde ir, Maria teve que se virar, trabalhando em empregos mal remunerados para se sustentar. A pobre mulher enfrentava dificuldades diariamente, morava em um pequeno apartamento com vazamentos, mal conseguia comprar comida e roupas, e passava noites em claro pensando em seu filho perdido. A solidão era sua única companhia, e a esperança de encontrar seu bebê era o que a mãe tinha em pé, apesar de todos os desafios. Aquela jovem mãe nunca perdeu a fé e continuou trabalhando duro, economizando cada centavo, sonhando com o dia em que pudesse contratar um detetive particular para procurar seu pequeno. Desistir não era uma opção. Ela estava determinada a lutar até o fim. Um certo dia, enquanto folheava o jornal em busca de empregos, Maria se deparou com um anúncio que chamou sua atenção. Uma família rica estava procurando uma empregada e babá para trabalhar em sua mansão. O salário era bem maior do que jamais havia ganhado, e ela viu ali a oportunidade perfeita para juntar dinheiro e retomar sua busca por Lucas. Com o coração cheio de esperança, vestiu suas melhores roupas, penteou os cabelos com cuidado e ligou para lá, avisando que iria para a entrevista. Logo após, Maria foi até a mansão. Quando chegou, ficou pasma com a imponente residência que estava à sua frente. Ela ficou maravilhada com sua opulência e beleza, mas também se sentiu um pouco intimidada, pois com certeza deveriam ser pessoas bem exigentes. No entanto, ao tocar a campainha, a porta foi aberta por um homem simpático de olhos castanhos e um sorriso acolhedor. "Olá, você deve ser Maria. Eu sou Marcos, o pai da criança que você vai cuidar. Por favor, entre", ele convidou e começou a mostrar-lhe a casa. Os ambientes eram luxuosos e bem decorados, com obras de arte e móveis finos, o que só aumentava o nervosismo da jovem. Eles chegaram à sala de estar, onde a entrevista aconteceria, e Maria se sentou no sofá, tentando manter a calma enquanto respondia às perguntas de Marcos. Aos poucos, ela explicou sua paixão por cuidar de crianças e sua situação como mãe solteira. "Então, é que estou tentando passar mais tempo em casa e trabalhar remotamente para ficar mais próximo do meu filho pequeno. Ele tem só 5 anos, e eu não quero perder essa fase dele, sabe? Porém, minha esposa não consegue dar conta do menino, e eles já não se dão bem há algum tempo", explicou Marcos, ouvindo atentamente. Maria tentou entender a dinâmica daquela família e como poderia ajudar. De repente, uma mulher entrou na sala carregando uma criança nos braços. Era uma mulher elegante, com um ar de sofisticação, mas que parecia profundamente irritada. Sem cerimônias, ela disse: "Ah, você é a nova babá. Toma esse moleque. Leva ele para longe, anda." Maria ficou surpresa e respondeu: "Estamos fazendo a entrevista, senhora. Não quero saber. Só vaza com esse menino daqui", retrucou a mulher sem se importar, e saiu. Marcos pediu desculpas pelo comportamento da esposa, explicando que ela estava estressada e que o filho nunca havia gostado dela, algo que ele não entendia. Em seguida, apresentou o pequeno João à moça. "Esse é o João, meu filho. Fala oi para ela, garotinho." Maria foi gentil com o menino, que imediatamente se sentou no colo dela. Ela o acolheu com carinho em seus braços. Marcos observou a cena, admirado com a conexão instantânea entre os dois. "Nunca vi o João se apegar a alguém tão rápido", comentou, sorrindo. "Eu gosto mesmo de crianças", respondeu Maria, brincando com o garotinho. A relação na sala melhorou, e a entrevista continuou. Maria respondeu às perguntas de Marcos sobre suas expectativas e disponibilidade. Enquanto conversavam, ela se sentia cada vez mais à vontade, e sua aproximação com João só crescia. Então, sem hesitar, Marcos se virou e disse: "Estou impressionado com a forma como você se conectou com o João. A vaga é sua se quiser." "Sério?" Maria ficou radiante. No dia seguinte, bem cedo, ela estava de volta à mansão para começar seu trabalho como babá. O tempo na casa era cheio de trabalho e dedicação, mas ela se sentia cada vez mais à vontade e feliz por fazer parte da rotina de João. Era notável o quanto o garotinho gostava dela, e isso deixava Marcos admirado. Em várias situações, ele observava o menino brincando e rindo com a babá.
enquanto ela o ensinava a desenhar e contava histórias. Marcos não conseguia esconder a satisfação ao ver a conexão entre os dois. Porém, ao mesmo tempo, se entristecia pelo relacionamento distante que sua esposa mantinha com o próprio filho. A esposa, Beatriz, parecia não se importar com a proximidade da moça e do menino e se mostrava cada vez mais ausente. Essa atitude incomodava Marcos, que se preocupava com o bem-estar do filho e da família. Por diversas vezes, Maria chegava para trabalhar e ouvia o casal brigando no escritório. Marcos reclamava com a esposa: "Você não fica perto dele, Beatriz. Ele é seu filho, e você o trata como um estranho." Ela respondia com indiferença: "E daí? Você também não está sempre por perto. Além disso, temos uma babá agora. Não é, Maria? Vai cuidar do Pestinha." Marcos ficava revoltado com a atitude de Beatriz e o afastamento dela em relação ao filho. Ele sabia que precisava fazer algo para mudar aquela situação e começar a fortalecer o relacionamento com João. Entretanto, sabia que não seria uma tarefa fácil. Com o tempo, Maria passou a cuidar não apenas de João, mas também de Marcos. Ela cozinhava para ele, pois sabia que ele vivia ocupado com o trabalho no escritório e não tinha tempo para preparar sua comida. Pequenos gestos de cuidado e atenção criaram uma amizade profunda entre os dois. A relação entre Maria e Marcos cresceu cada vez mais próxima. Eles compartilhavam histórias, risadas e, aos poucos, os sentimentos que nutriam um pelo outro se tornaram evidentes. Maria admirava a gentileza e o carinho de Marcos, enquanto ele via nela uma mulher dedicada, inteligente e amorosa. Em um dia em que João foi ao barbeiro, algo inesperado aconteceu. Enquanto o barbeiro cortava o cabelo de João, Maria viu algo que a deixou atônita. Na nuca do garotinho, havia uma marca de nascença em forma de constelação de estrelas, exatamente igual à que seu filho tinha quando nasceu. O mundo de Maria desabou naquele instante. Ela mal conseguia acreditar no que via. Seria possível que João fosse seu filho perdido? Ela sentiu medo, esperança e angústia ao mesmo tempo. Ao chegar em casa, Maria encontrou Marcos na sala. Ele estava ansioso para ver o resultado do corte de cabelo de João. Ela, porém, estava tomada pela confusão de sentimentos e não conseguia esconder o abalo emocional. "Como foi o corte, Maria? João gostou?" perguntou Marcos, ansioso. Maria respirou fundo e, com a voz trêmula, respondeu: "Ficou bem, Marcos. João gostou muito." Ela não conseguia encontrar coragem para revelar o que tinha descoberto. No entanto, quando Marcos se aproximou e a olhou nos olhos, algo mudou. Ele notou a agonia nos olhos de Maria e perguntou com preocupação: "O que houve, Maria? Por que está assim?" Tremendo de emoção, ela decidiu revelar toda a sua história, explicando sua dor e a busca desesperada por seu filho perdido. Enquanto contava sua história, as lágrimas escorriam por seu rosto, e Marcos a ouvia com empatia, sem interrompê-la. "Marcos, a marca de nascença na nuca de João é igual à que meu filho tinha quando nasceu. Não consigo parar de pensar que ele pode ser meu filho perdido", disse Maria, finalmente revelando a verdade. O silêncio pairou na sala por um momento, enquanto os dois processavam a revelação. Marcos sentiu um turbilhão de emoções. Ele sabia que precisavam esclarecer essa situação, não apenas para Maria, mas também para o bem de João. Com determinação, Marcos decidiu fazer um teste de DNA para confirmar a paternidade de João. Ele conseguiu coletar amostras de cabelo de Beatriz e de Maria, além de amostras de sangue de João. As amostras foram enviadas a um laboratório confiável, e a espera pelos resultados se tornou angustiante. Enquanto aguardavam os resultados do teste de DNA, a relação entre Marcos e Maria se aprofundou ainda mais. Eles compartilhavam a angústia da incerteza, mas também nutriam um sentimento crescente um pelo outro. Finalmente, o dia em que os resultados saíram chegou. Marcos e Maria estavam sentados no jardim da mansão, segurando as mãos um do outro em silêncio tenso. O carteiro entregou a carta que continha o veredito do teste de DNA. Com as mãos trêmulas, Marcos abriu o envelope e leu os resultados em silêncio. A revelação que encontraram deixou ambos atônitos,
e o mundo ao seu redor parecia desaparecer. O teste de DNA havia confirmado que João era de fato filho de Maria. Ele era seu filho perdido. Marcos e Maria se entreolharam, sem palavras para expressar a mistura de emoções que os inundava. A verdade havia sido revelada, e agora precisavam enfrentar as consequências dessa descoberta. O que aconteceria a seguir nessa história de reviravoltas e emoções intensas? Como Beatriz reagiria quando soubesse da verdade? E como Maria e Marcos construiriam uma nova vida juntos, agora como uma família unida pelo amor e pelas circunstâncias extraordinárias que os uniram? A jornada estava apenas começando, e eles teriam que enfrentar os desafios que viriam pela frente com coragem e determinação. Que história incrível de superação, não é mesmo? Se você se emocionou e quer acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, não deixe de seguir nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E se você está buscando uma mudança positiva em sua vida, não deixe de clicar no link abaixo. Ele pode ser o primeiro passo rumo a uma transformação significativa. Clique agora e comece essa jornada de mudança. Juntos, podemos construir um futuro ainda mais brilhante.